Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos à leitura de Jeremias, no capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome, é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e meu furor, enquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Então nós vamos ver aí pela segunda vez sendo abordado a restauração de Judá e Israel, a paz, a prosperidade e a renovação espiritual. As profecias de Jeremias vai além do retorno dos exilados em Babilônia. Fala dos dias em que Jesus, o Messias, estabelecerá o reino da terra. E mesmo assim, hoje ainda, se cumpre a palavra que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo e levada aos homens de Deus em épocas diferentes, em tempos diferentes, em pessoas de profissões diferentes, em pessoas muitas vezes que não eram doutos, não tinham estudo, e outros tinham sim estudo. Então o Senhor vem usando essas pessoas ao longo da história do mundo e alertando, desde Gênesis a Apocalipse, a vinda do Filho do Homem, de Jesus. Versículo 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância e paz. Então, em contraste com os falsos profetas que haviam proclamado uma falsa paz, Jeremias pregava a expectativa da verdadeira paz ao Senhor. Então nós vamos ver aí que a nossa paz está em Cristo. A verdadeira paz é aquela que Jesus nos dá através do seu Espírito Santo. Versículo 7. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Então você vê aí ao longo da história, o homem, ele se afasta de Deus, ele peca, ele entra em iniquidade. Então o Senhor sempre está de braços abertos. Quando você confessa e deixa o seu pecado, o Senhor se volta para você. Não é Deus que se afasta de você, é você. Somos nós que nos afastamos do Senhor.
Versículo 9. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Então, a nossa verdadeira paz, ela só vem de Deus. Ela não vem através do homem. Nós somos instrumentos de paz aqui na terra. Versículo 10. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que estáis deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais. Ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria e a voz de noivo e a voz de esposa e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvores à casa do Senhor. Pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Então, nós vemos aí o Senhor nos prometendo um renovo de justiça. Então, esse renovo, ele trata-se de Jesus Cristo, que viria da linhagem ancestral de Davi. Então, o cumprimento parcial desta profecia ocorreu na sua primeira vinda à terra, quando Jesus veio, lá no Novo Testamento, na sua primeira vinda, mediante a sua morte e ressurreição. Ele tornou-se o rei de todo o povo de Deus na terra. O cumprimento pleno ocorrerá quando ele voltar a segunda vez para fazer juiz e justiça em toda a terra. O Senhor vai voltar e ele vai fazer juízo sobre toda a terra. Conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19. Leia Apocalipse, capítulo 19. Aonde vai descrever sobre o fim da tribulação e da gloriosa segunda vinda de Cristo à terra para julgar as nações e abater os ímpios e reinar com o seu povo. Devemos estar alerta e sempre com o coração esperançoso no retorno, na vinda de Jesus. Versículo 16. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Melhor dizendo, 15, não é que eu li? Agora 16. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Então, quis tempo, quis dia,
Está lá escrito no retorno da vinda de Jesus. Versículo 17. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Então, através da linhagem ininterrupta da descendência de Davi, viria o renovo justo, que reinaria como rei do povo de Deus. Jesus Cristo cumpriu esta promessa. Sua linhagem legal remonta a Davi através de José, e sua linhagem humana remonta a Davi através de Maria. O reinado de Cristo durará para toda a eternidade, porque o reino do Senhor não é deste mundo. O reino do Senhor é nos céus. Versículo 18. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocaustos e queime oferta de manjares, e faça sacrifício sobre todos os dias. Então, Jeremias prediz um sacerdócio eterno, através do qual o povo de Deus desfrutaria de acesso e comunhão com ele. Porque o Senhor diz que nos fez reis e sacerdotes, santo, para a glória do seu nome. Então, esta profecia cumpre-se em Jesus, que como sacerdote eternamente pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 19. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Também se pudera invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então, a expressão aí de exércitos dos céus refere às estrelas. Jeremias antevê uma multidão inumerável na família real de Davi e na linhagem sacerdotal de Levi. Então, essa predição se cumprirá nos que reinarem com Cristo no seu reino futuro. Nos que em Cristo forem feitos sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais. Versículo 23. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: às duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? E desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto ou minha aliança do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó. Porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui desde o princípio
que Satanás ele tem tentado ferir ou tem tentado não deixar que essa semente ela venha crescer e frutificar. Satanás, ele sempre tenta colocar nas mulheres da linhagem de Deus a esterilidade, com a finalidade do não cumprimento do retorno da vinda de Jesus, do retorno daquela que João predisse e que se cumpriu. Jesus veio através de mulher, veio através de Maria, mas foi sempre o intento de Satanás fazer com que as mulheres se tornassem estéreis. E o Senhor age de forma milagrosa e misteriosa e de uma forma graciosa, fazendo com que essas mulheres estéreis venham continuar a produzir a semente para que se cumpra as profecias de Deus aqui na terra. As pessoas dizem, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É certo, os céus manifestam a glória de Deus e nós vemos os sinais das profecias se cumprindo. Porém, eu digo uma coisa, amado. Enquanto existir no mundo uma pessoa que desconheça ou que não conheça o Evangelho, o Senhor Jesus não voltará. Então, vamos ser discípulos do Senhor. Vamos levar o Evangelho. Vamos ler a Bíblia. Vamos ter vida em santidade. Vamos pedir a Deus para que seu Espírito Santo venha estar em nós, venha nos qualificar, venha nos ensinar, para que nós possamos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Amém? Então, leia a Bíblia. Se você não sabe ler, peça a algum professor para que lhe ensine a palavra de Deus. Peça ao seu pastor, ao seu padre, ao seu bispo, para que você leia a Bíblia com ele, para que você venha ter um entendimento da palavra do Senhor. Coisa boa é ler a Bíblia em papel, né? Você pegar a palavra do Senhor, sentir o cheirinho do papel, né? E hoje em dia as pessoas usam muito o celular. Então vamos nos desprender do celular. Vamos estar lendo, não que não seja uma peça boa para o nosso crescimento. Você sabendo usar o celular, você pode trazer bênção para a sua vida. O problema está em você se desviar, em você sair do foco, perder o foco por causa das coisas que o celular te oferece. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, compartilhe esses áudios com as pessoas nas terras mais longínquas para que elas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira estarei aqui, querendo Deus.